O zagueiro Gabriel Noga, jogador aí que pode ser emprestado pelo Flamengo à equipe do Goiás, inclusive pode receber outra proposta de equipe do futebol brasileiro. Irei falar sobre esse interesse do Cruzeiro e também duelar com o jogador, juntamente com o time esmeraldino. Será que o Goiás chegou a fazer proposta? Tem alguma vantagem em relação à equipe do Cruzeiro? Até mesmo, qual deverá ser o futuro do jovem jogador das categorias de base do Flamengo. Além disso, no vídeo de hoje, quero falar também sobre o Henrique Lordelo, atleta formado dentro do Goiás Esporte Clube, onde a diretoria esmeraldina busca uma renovação de contrato do jogador, até mesmo para emprestar o atleta para a sequência da temporada. Irei trazer detalhes a respeito desse assunto e também envolvendo aí o Dadá Belmonte, jogador que já está praticamente acertado com a direção esmeraldina, vem se destacando bastante nesse Campeonato Paulista, inclusive na rodada final agora contra a equipe do Santos, marcou mais um gol, seu quarto na competição. Será que volta para o Goiás? Quando que chega inclusive no time esmeraldino para a disputa da primeira divisão? Esses serão os principais assuntos do nosso vídeo de hoje. Antes de começarmos, eu peço aqui para você deixar o seu like aqui embaixo, também se inscrever em nosso canal e ativar as notificações, hoje que já é o segundo vídeo do dia. Mais cedo também gravei sobre a vitória diante da equipe do Iporá no estádio Ferreirão, vou deixar o link aqui para vocês também acompanhar. Irei iniciar o nosso vídeo de hoje falando a respeito de uma informação confirmada pela página do Instagram do Central Goiás. Muito obrigado a todos eles aí também por conceder essa notícia, envolvendo o volante Henrique Lordelo, jogador de apenas 21 anos de idade, formado nas categorias de base do time esmeraldino, que a princípio a direção do time do Goiás corre contra o tempo nos bastidores para buscar a sua renovação de contrato para as próximas temporadas. É um dos jogadores aí ditos inclusive pela própria torcida do Goiás, que tem um carinho também pelo jogador, e a direção também não é diferente, quer correr aí inclusive para renovar o seu contrato, até mesmo para buscar um possível empréstimo do jogador. Uma das equipes interessadas em contar com o futebol do Henrique Lordelo para a sequência da temporada seria a Aparecidense, que vem disputando, fazendo sua preparação, melhor dizendo, para a disputa da Série C do Brasileirão. Até esse momento não tem o seu elenco completo e tem aí o interesse de buscar o jogador. Goiás e Aparecidense que já tem esse histórico, acho que de 2010 para frente o Goiás sempre emprestou aí jogadores, sem considerar os ex-Goiás que estão na Aparecidense, já ajudaram também em campanhas passadas. O time de Aparecida de Goiânia agora que vai jogar a Série C do Campeonato Brasileiro pela primeira vez na história, tem já o início da competição agora no mês de abril e quem sabe poderia ser uma das escolhas da equipe da Aparecidense, o volante Henrique Lordelo. Então o Goiás estuda essa renovação de contrato do jogador, aí sim para passar o atleta para a Aparecidense, quem sabe para o segundo semestre. O Henrique Lordelo que, mesmo fazendo bons jogos, não conseguiu engatar uma sequência muito grande como titular no time esmeraldino. Acho que ele até mesmo merecia mais tempo dentro de campo. Entretanto, o Goiás já tem muitas posições, muitas peças nessa posição de primeiro volante, segundo volante, que é as principais aí do Henrique Lordelo. Hoje os titulares são Felipe Bastos e também o Auremir, titular contra o Iporá. Além deles, o Caio Vinícius, que vinha sendo titular antes dessa sua lesão. Tem outras opções interessantes no elenco também, como o próprio Henrique Lordelo, mas ele fica ali atrás do Dieguinho, por exemplo. O Maguinho pode fazer essa função como volante, então acabou que o jogador da base perdeu muito espaço. Como eu disse, tem apenas 21 anos de idade, seu contrato vai até agora em dezembro de 2022, então por isso que a diretoria do Goiás quer aí renovar o seu vínculo, aí sim, quem sabe pensando no empréstimo para a equipe da Aparecidense, que eu acho que poderia ser uma boa pelo lado do time esmeraldino e também pelo Henrique Lordelo. Ele que tem sua carreira ainda iniciada nas categorias de base do Flamengo, lá em 2016 na equipe Sub-17, atuou também no time Sub-20 e Sub-19 também da equipe carioca. O Henrique Lordelo, que é da cidade do Rio de Janeiro. Ele chegou no Goiás só no final de 2019 para compor o time Sub-20 do maior do Centro-Oeste. Fez sua estreia como profissional no ano seguinte, em 2020, já naquela reta final do Brasileirão, o time com o Glauber Ramos, mais com os garotos da base mesmo. O Henrique Lordelo entrou em campo 14 vezes, sendo aí grande parte delas como titular, inclusive fez boas partidas ali contra o Santos, Atlético Mineiro, jogador realmente que se destacou bastante. Mas no ano passado, foi inclusive um dos titulares no Campeonato Goiano, naquela primeira fase, o Goiás com um time reserva quase que foi rebaixado na competição, então o Henrique Lordelo ficou um pouco manchado também por aquele time, acabou que não teve ali muitas chances na disputa da Série B. 2022, até o momento 4 jogos, foi titular apenas na vitória contra a Jataiense, naqueles 90 minutos daquele time reserva do Goiás. Depois disso atuou também 23 minutos contra o Anápolis,
sua última partida no dia 24 de fevereiro, além contra a Jataiense em casa e o Morrinhos também na Serrinha. Quero saber sua opinião sobre o Henrique Loureiro, se é um jogador interessante para o futuro do Goiás, se merece uma renovação, até mesmo continuar no elenco, sendo uma outra opção dentro do time esmeraldino para o Bruno Pivetti, ou é melhor, esse possível interesse da Aparecidense, confirmada pelo Central Goiás, se poderia ser um bom empréstimo para as três partes. Dando sequência aqui no nosso vídeo, quero falar também sobre um outro assunto importante que envolve os bastidores de contratações do Goiás, que é o zagueiro Gabriel Noga, jogador de apenas 20 anos de idade, que inclusive eu trouxe informações na semana passada, segundo o próprio Imprensa Verde, um dos principais meios de informações do time esmeraldino. O Goiás já tinha avançado muito bem nessas últimas semanas para assinar com o Gabriel Noga nos próximos dias. Até mesmo uma informação que foi do Vene Casagrande, lá no dia 8 de fevereiro ainda, ele confirmou que 15 dias antes o Goiás tinha procurado a direção do Flamengo para contar com o empréstimo do Gabriel Noga. Entretanto, foi negado naquela primeira instância, até mesmo porque o Paulo Souza, técnico português da equipe do Flamengo, tinha ali uma perspectiva de, quem sabe, utilizar o jovem zagueiro no decorrer da temporada. Entretanto, ele continuou sem atuar dentro dos times principais, como titular, enfim, ganhando poucos minutos também dentro de campo. O Goiás fez uma outra consulta, aí sim podendo avançar nessas negociações. Entretanto, teve uma informação confirmada ainda pelo canal do Flazoeiro, ainda nesse último domingo, que a equipe do Cruzeiro tem o interesse aí também de contar com um zagueirão de empréstimo para essa Série B de 2022. Jogador que agrada ali a direção do time celeste e poderia ser uma boa opção também para chegar em Belo Horizonte nessa temporada. Inclusive sendo nesse mesmo esquema do Goiás, buscando o jogador apenas por empréstimo até o final da temporada. Ainda não se deu nenhuma notícia aí se o Flamengo vai realmente emprestar o jogador ou se preferiu uma proposta ao invés da outra. Cruzeiro que já tem ali sua zaga até que razoavelmente definida para a sequência da temporada, mas assim como o Goiás mesmo precisa de um nome mais experiente. O Gabriel Noga seria também para compor o elenco, assim como também possivelmente na equipe do Cruzeiro. Então são situações bem parecidas. Como eu disse na semana passada, o Goiás já tinha avançado muito bem, até mesmo tinha dado como certa essa negociação dele com o time esmeraldino. Pode pintar aí um dos empecilhos sendo a equipe do Cruzeiro. Inclusive o Flamengo anunciou o Pablo na última semana, zagueirão aí ex-Bordeaux, Corinthians, enfim. Então já deu sinais também que o Gabriel Noga irá perder bastante espaço no time. Ele que inclusive foi relacionado para 2 jogos, tanto do Sub-20 no final de semana, quanto também ontem diante a equipe do Vasco no Campeonato Carioca. Então um jogador que recebeu mais oportunidades lá no comecinho do estadual mesmo. O Flamengo que utiliza ele mais, os garotos da base nos primeiros compromissos do seu campeonato estadual. O Gabriel Noga inclusive foi o titular da sua posição, entrando em campo 4 vezes, mas assim que começou a utilizar o time principal, realmente ficou mais no banco de reservas. Então um jogador realmente que é muito importante, principalmente para o time sub-20. No ano passado também foi nessa mesma história, atuou 5 vezes no time principal no comecinho do ano e na reta final ali do segundo semestre foi para a equipe sub-20, onde inclusive marcou 4 gols em 21 jogos. Seu contrato com a equipe do Flamengo vai até o dia 31 de dezembro de 2024, tem 1,83 m, costuma atuar pelo lado direito do campo. Goiás que além do Gabriel Noga, possivelmente se for trazer o jogador, deve contratar também mais um zagueirão experiente para atuar no lado direito do campo e ser o titular junto com o Reinaldo na Série A. Quero saber sua opinião também a respeito do Gabriel Noga, se é um bom jogador, se o Goiás deve fazer essa investida final para contar com o atleta também na disputa da Série A, e esse interesse aí do Cruzeiro, que pode atrapalhar um pouco as negociações. E para finalizar o vídeo de hoje, quero falar também sobre outro jogador que esse sim bem mais próximo de chegar no Goiás e que vem fazendo boas atuações também nas últimas partidas, que é o atacante Dadá Belmonte, jogador de 25 anos de idade que pertence ao Água Santa, já estava apalavrado com o Goiás desde o final da última temporada para retornar para o time esmeraldino, até o início do Brasileirão. O Dadá Belmonte que já trouxe informações sobre ele ainda na última semana, tem contrato com a Água Santa até junho de 2024. A tendência é que seja repassado novamente para o Goiás até o final do Campeonato Brasileiro. E o Dadá Belmonte, inclusive, nesse último final de semana, marcou gol aí contra a equipe do Santos. Nesse último sábado, vitória da equipe do Santos por 3-2 contra o Água Santa. O Dadá Belmonte abriu o placar para a equipe de Diadema, que acabou levando a virada. O Santos que inclusive tinha até uma probabilidade de ser rebaixado para a segunda divisão do Campeonato Paulista. O Dadá Belmonte quase que colocou ali aquele clima mais hostil
na Vila Belmiro, mas o Santos logo virou a partida, o Água Santa descontando também no final do duelo. Entretanto, né, fica essa dúvida quando que ele vai chegar no time esmeraldino, ele que inclusive vem fazendo essa boa disputa do Campeonato Paulista. Como o Água Santa acabou escapando do rebaixamento, ele irá disputar o troféu do interior de São Paulo, né, para definir ali uma das vagas na Copa do Brasil. Então ele pode chegar no Goiás ou já agora, nessa semana, né, após os seus compromissos na primeira fase do estadual, ou após essa disputa do torneio do interior paulista, né, que acontece agora também nesse final do mês de março, podendo se estender até o início do mês de abril, né, chegando especificamente no Goiás para a preparação no início da Série A. Então a gente não tem informações exatas de qual semana ele vai chegar, né, se vai ser nessa ou na outra, mas fato é que ele já está assim acertado com a direção esmeraldina. Além desse gol contra a equipe do Santos, o Dadá Belmonte vem fazendo aí boas partidas também na disputa do Paulistão. Até esse momento tinha entrado em campo ali 13 vezes com a camisa da equipe de Diadema e marcou 4 gols. Seus outros gols contra o Novo Horizontino, vitória do Água Santa por 1-0, e outros 2 também consecutivos diante o Ituano e a equipe do Botafogo de Ribeirão Preto. Então vem atuando muito bem, sendo titular inclusive em todas as suas partidas. Atleta que no ano passado na Série B foi bem importante para a equipe esmeraldina, entrando em campo 36 vezes na disputa da segundona, com 3 gols marcados e 4 assistências. Vai voltar agora nesse segundo semestre, só não sabemos em qual semana, né? Se vai ser nessa agora, quando já encerrou seus compromissos com a equipe do Água Santa, ou na próxima, quando encerra ali realmente a disputa do torneio do interior paulista. Além do Dadá Belmonte, chegando também o Luan Dias. Já gravei um vídeo sobre ele, vou deixar o link aqui em cima também para vocês acompanharem. Bom, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar o seu like aqui embaixo e também conferir o seu cadastro lá na BR4Bet, você fazer suas apostas no futebol brasileiro e também no futebol internacional. Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos em uma próxima oportunidade. Meus caros esmeraldinos. Valeu, galera!